E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre as leituras que eu fiz no primeiro semestre de 2021. Ao todo, eu acho que foram 50 livros, sem contar as... Eu não vou mostrar aqui nenhuma releitura, porque eu fiz algumas, mas eu não vou mostrar releituras, então eu dividi esse vídeo em 3 categorias, que é não ficção, depois tem a categoria de biografias, livros de memórias, autobiografias, e depois os livros de ficção. Eu não coloquei as leituras em ordem, porque eu resolvi fazer essa divisão aí por gêneros, então os primeiros livros que eu vou mostrar não são necessariamente os primeiros livros que eu li nesse ano. O primeiro que eu estou mostrando é a entrevista da Susan Sontag à Rolling Stone, feita pelo Jonathan Cott. Esse livro é muito interessante para quem quer conhecer a Susan Sontag, apesar de não ter sido o primeiro livro dela que eu li. Eu comecei com Questão de ênfase, mas esse livro é muito interessante. Ela vai falar aqui brevemente sobre como ela enxerga o mundo, como ela pensa a arte. Ela fala de música, de literatura, de filmes. É uma boa porta de entrada aí para os pensamentos dessa mulher. O que é interessante nesse livro é que a Susan Sontag ela se interessa por muitos assuntos, então aqui ela vai passar brevemente por vários deles e daí a gente consegue ter uma visão assim mais abrangente do que foi essa mulher e o quão inteligente e perspicaz e sensacional ela foi com seu interesse múltiplo aí por muitas coisas. Muito interessante para quem quer conhecer Susan Sontag. Eu li outro livro dela, Diante da Dor dos Outros, que vai falar sobre fotografias de guerra. Então aqui ela vai fazer um apanhado de fotografias e ela vai falar sobre, e ela vai analisar algumas, né, falando sobre como essas fotografias fazem com que nós, os espectadores, tenhamos alguns sentimentos aí engatilhados. Então ela vai falar sobre esses sentimentos, vai falar também sobre análise de fotografias de guerra, e é interessante que ela vai fazer uma crítica à Virginia Woolf. A Virginia analisou algumas fotografias, se não me engano naquele livro dela, Três Guinéus, eu ainda não li, mas pretendo, e aqui a Susan Sontag vai criticar o posicionamento da Virginia diante dessas fotografias. Daí quando eu ler o livro dela, Os Três Guinéus, eu venho aqui para falar sobre esses dois. O outro livro da Susan Sontag que eu li foi o Questão de ênfase, e eu gostei muito desse livro. Ele é dividido em 3 partes, então vai ter o ler, em que ela vai falar sobre leituras, né, sobre livros. Tem aqui um capítulo que ela vai falar sobre Machado de Assis, chamado Vidas Póstumas, o caso de Machado de Assis, é bem legal. Ela vai falar sobre como Machado não tem a repercussão mundial que ele deveria ter, né? Ele deveria ter o seu lugar aí assegurado na literatura mundial entre os clássicos. E talvez agora com essa reimpressão, acho que está tendo uma reimpressão das obras do Machado no exterior, então talvez ele fique mais conhecido. Eu acompanho alguns canais gringos e tem vários deles falando sobre os livros do Machado. E todos eles são impactados grandemente por essa obra desse homem genial, né? E nesse ensaio aqui ela vai falar sobre isso, sobre essa necessidade aí que o mundo deveria ter de conhecer Machado de Assis. Em Uma Carta para Borges, ela vai falar sobre o impacto do autor para ela e para os leitores em geral. É uma carta bem pequena, tem acho que 1 página, mas é muito bonita, então vale bastante a pena a leitura dessa carta. Tem também um capítulo que ela fala sobre Pedro Páramo, e daí na segunda parte ela vai falar sobre ver. Ela vai falar sobre cinema, fotografia e alguns filmes aí que eu não faço ideia, que eu nunca nem vi, mas é interessante também. Mas eu gostei muito mais da parte do ver, né? E daí tem a parte lá e aqui, em que ela vai falar sobre viagem, sobretudo. E esse é um livro bastante... bem interessante, tem alguns ensaios que me interessaram mais, outros menos, mas a escrita dela é bem legal. E é interessante também ler com um caderninho para ir anotando aí as dicas que ela vai passando, né? Os livros, os filmes, até fotografias também. É bem legal esse livro. O próximo que eu li em não ficção foi o que é Crítica Literária, do Fábio Axelrod Duran.
Esse livro ele é bem curtinho, mas ele é uma introdução bem interessante sobre o que é crítica literária e vai falar aí sobre alguns pontos a serem abordados e como os críticos devem olhar para a obra. Ele faz uma história aí da crítica, é bem interessante essa parte, como que a crítica tem se formado como um campo de estudos, né? E bem legal para quem se interessa pelo assunto. Depois eu li o meu primeiro livro do Haruki Murakami, que foi o Romancista como Vocação. Gostei bastante da escrita do Murakami, eu tenho vários livros dele na estante, mas eu nunca tinha lido nenhum. E daí eu preferi começar com esse aqui. Então, agora eu vou entrar aí na literatura dele. Esse livro fala sobre como ele escreve, tem uma parte bem interessante que ele vai falar como ele começou a escrever. Ele escreveu o primeiro livro dele em japonês, mas ele não estava sentindo a escrita, ele não achou que ele tinha conseguido passar o que ele queria dizer. Então o que ele fez foi escrever em inglês e depois traduzir para o japonês. Eu achei isso bem peculiar. E ele vai contar aí sobre o processo dele, sobre a vida dele também, como foi extremamente atribulado e como ele começou a escrever tarde, né, em comparação com outros escritores. Ele começou depois dos 30 anos e ele tinha um bar no Japão e ele não tinha tempo, então deixava de dormir aí para escrever. Mas é bem legal esse livro aqui, principalmente para quem quer escrever. Tem algumas dicas aqui interessantes. E também para quem quer conhecer a obra do Murakami. Depois eu li outro livro de um escritor que eu admiro muito, que é o Milan Kundera, A Arte do Romance. Aqui ele vai falar sobre as obras dele, então tem uma parte que ele fala bastante sobre a insustentável leveza do ser, que é aquela coisa maravilhosa, uma das minhas obras favoritas. Ele vai falar sobre Cervantes, sobre a arte do romance, como diz o título, sobre alguns livros, ele fala sobre Sonâmbulos. Ele dá algumas dicas também sobre escrita. Daí tem também uma entrevista dividida em duas partes com esse indivíduo aqui, o Christian Salmon. E eu tenho sentimentos dúbios aí em relação a essa entrevista, porque esse cara, eu acho que ele se esforçou demais pra colocar o Milan Kundera numa caixinha e ele ficava a todo momento se esforçando para encaixar a literatura do Kundera em algum lugar. E o Kundera falando pra ele, tentando levar ele por outros caminhos e falando: meu filho, não é bem isso. Claro que não com essas palavras, né, porque é o Kundera, fala sério. Mas tentando falar pra ele que não era bem por aí, tentando puxar ele pro outro lado, e o cara sempre voltava no mesmo assunto. Achei ele meio chatão, sabe? Mas, de qualquer forma, nessa entrevista, o Kundera vai falar bastante sobre as obras dele, o que vale muito a pena. É sempre muito interessante. E esse é um autor muito recluso, né? Ele quase nunca dá entrevistas, ele não aparece em público, ele tá sempre... Ninguém nunca nem vê ele, e ele diz aqui o porquê, e é bem legal. Depois eu li Sujeito, Tempo e Espaço Ficcionais, Introdução à Teoria da Literatura, do Luiz Alberto Brandão e Silvana Pessoa de Oliveira. Esse é um clássico aí pra galera das letras, da literatura. Eu conheci esse livro no mestrado, se não me engano, ou na especialização, não sei, mas no mestrado que eu fiz em literatura comparada e eu li o xerox desse livro aqui e agora finalmente comprei. O último livro que eu li de não ficção foi A Utilidade do Inútil, eu li em e-book, vou deixar a capinha do lado. E é um livro maravilhoso, vai falar sobre como as coisas que são importantes para nós são aquelas que não são úteis, ou seja, aquelas que não servem para respirar, para comer, para dormir. São coisas como a literatura, o cinema, a música, que realmente fazem a nossa vida valer a pena. E como às vezes essas áreas, como a literatura, como a arte, a música, o entretenimento, como elas não têm o investimento que elas merecem. Agora eu vou mostrar alguns livros de autobiografia, biografia e livros de memórias. E eu vou começar mostrando o livro O Caminho Alpino, História da Minha Carreira, que é uma autobiografia da Lucy Maud Montgomery, que é autora de Anne de Green Gables. E nessa autobiografia, que ela é bem curtinha, saiu pela editora Príncipes, ela vai falar sobre como ela criou a Anne e como a Anne tem muito dela própria. Então esse aqui é um livro bem interessante para quem gosta da personagem e para quem quer saber de onde veio todas aquelas filosofias de vida da Anne. Está tudo aqui nesse livro.
A autora vai falar sobre como ela foi criada sozinha, então ela não tinha amigos próximos, então ela precisava recorrer à imaginação para viver bem, né, viver feliz. E daí surgiu um monte de histórias. Essa autora ela é bem prolífica, tem vários livros escritos. A série daí tem uns 8 ou 9 volumes e ela tem várias outras séries também, que eu pretendo dar uma olhada mais pra frente. Mas é um livrinho bem legal. Depois eu li os livros maravilhosos de Patti Smith. Então eu li Devoção, Só Garotos, O Ano do Macaco e Linha M, que são esses livros espetaculares que tiveram um grande impacto na minha vida nesse ano. E ela vai falar daqui sobre fases diferentes da vida dela. Vai falar sobre a arte, sobre como ela enxerga a obra dela, a arte. Vai falar sobre livros que ela leu, músicas, filmes. São livros espetaculares, indico para todo mundo. Depois eu li 2 livros da Joan Didion, que é uma jornalista norte-americana muito famosa. E eu li O Ano do Pensamento Mágico e eu li também O Blue Nights. E esses 2 livros vão falar sobre luto, vão falar sobre 2 anos tenebrosos na vida de Joan Didion. E em O Ano do Pensamento Mágico ela vai falar sobre a morte do marido dela, foi uma morte súbita. Então eles estavam jantando e o marido dela teve um ataque do coração e ele morreu ali mesmo na mesa de jantar. E ela vai falar sobre esse ano em que ela ficou, apesar de toda a racionalidade que ela possui, de todo o pensamento racional, ela ficou esperando o marido dela voltar a qualquer momento. Então ela vai falar do pensamento mágico nesse sentido. É um livro muito triste em que ela vai tentar entender o luto, ela vai pesquisar sobre o assunto, que é uma forma dela conseguir entender, né? E ela vai falar também sobre a reação das pessoas ao sofrimento, das outras pessoas que não perderam alguém, como essas pessoas encaram alguém que perdeu, né? E é um livro muito triste. E depois ela vai falar sobre Blue Nights, que é ainda mais triste, que é sobre a morte da filha dela 1 ano depois da morte do marido. Quando o marido morre, nessa noite, eles estavam voltando do hospital em que a Quintana, né, a filha dela, estava internada. Ela foi internada com a gripe e essa gripe foi se desdobrando em várias outras coisas e culminou com a morte dela, né, que a Joan Didion vai falar aqui nesse livro. E é um livro muito triste. Ela vai falar sobre a infância, ela vai colocar alguns aspectos da infância dela, fazendo um paralelo com a infância da filha. Então, saibam aí a hora de ler esse livro, mas para quem tem interesse em temas como luto e perda, são bons livros para se ler. Depois eu entrei no meu vórtice de livros de rock, então eu li Vivendo como uma Runaway, da Lita Ford, e esse livro é muito legal. Ela vai falar brevemente sobre os anos em que esteve com as Runaways, mas vai falar também sobre a carreira solo dela, né? E aqui tem várias figuras e várias histórias engraçadas, outras muito nojentas, algumas envolvendo Ed Van Halen, outras envolvendo Nick Six, e daí vocês já conseguem entender quais são as nojentas e quais não são. São histórias peculiares, interessantes, que vai colocar aí sob uma lupa os anos 80, o final dos anos 70 e os anos 80 em toda a glória da sua sujidade. E é bem interessante para quem gosta, e para quem gosta da Lita também. E vai falar sobre esses anos em que ela desapareceu da cena do rock. Ela casou com um maluco lá que literalmente levou ela para uma ilha deserta. E vai falar sobre os anos em que esse maluco a manteve afastada da cena do rock. Ela não fala muito sobre esse cara porque ela quer preservar aí os filhos dela, né? Que ela tem 2 filhos com esse doido. E ela não se debruça muito sobre esses assuntos. Mas a gente pode aí inferir que foi um relacionamento tanto quanto abusivo. E hoje em dia, eu não sei se agora em 2021 ela teve algum sucesso, mas ela foi o ex-marido dela não deixa ela ver os filhos, colocou os 2 filhos contra ela, então ela entrou na justiça, tá é uma verdadeira briga, né, em relação a isso. E é uma história muito interessante, tem algumas histórias bem escabrosas sobre abuso, mas é legal pra quem gosta da Lita e pra quem quer conhecer mais sobre essa mulher incrível. Depois eu li algumas biografias dos Guns N' Roses. Eu li primeiro a do Slash, que não tá aqui, tá na casa dos meus pais, mas eu vou deixar uma fotinha aqui.
e é uma biografia maravilhosa, porém se beneficiaria de alguns cortes, porque ela é um tanto quanto longa. O Slash, ele vai contar cada passo da vida dele, então ele vai falar sobre a infância, sobre como a mãe dele vestiu pessoas muito famosas, essa parte eu adorei. A mãe dele chamava Ola Hudson e ela era uma estilista muito famosa, que vestia gente importante, tipo David Bowie, maravilhoso, a Joni Mitchell e algumas outras pessoas que eu não lembro agora, mas a mãe dele também teve um relacionamentozinho aí amoroso com o David Bowie. Ou seja, muito diva. O Slash vai falar sobre adolescência, quando ele começou sobre roubo, sobre drogas. O Slash tem um negócio muito louco com um bicho esquisito, tipo cobras e ratos e iguanas e esses bichos que ninguém... esses bichos estranhos, sabe? E ele roubava esses bichos, mocava tudo lá na casa dele e ele vai falar sobre esses momentos. Fala também sobre o Guns N' Roses, que é incrível, vai falar sobre as bandas Velvet Revolver, vai falar também sobre os anos pós Guns N' Roses e agora sobre... esse livro foi escrito, se não me engano, em 2013 e é bem interessante para quem gosta do cara, para quem admira, é bem legal. Tem algumas descrições que a gente poderia passar sem, mas né, eu não esperaria nada menos do Slash ou de um cara do rock dos anos 80. Então, ok. Depois eu li essa coisa maravilhosa aqui, que é a autobiografia do Duff McKagan, que é escrita por ele mesmo, chamada It's So Easy and Other Lies. E aqui ele vai falar sobre os anos dele no Guns N' Roses, vai falar sobre vício, como ele quase morreu, o vício dele em vodka, que o cara bebia vodka como se fosse água, inclusive ele bebia vodka no lugar da água. Ele passou 10 anos sem beber água, ele conta aqui, um negócio assim impensável, inimaginável. Ele chegava a suar vermelho por conta de toda aquele veneno no corpo, né? E ele quase morreu, e é um verdadeiro milagre esse cara tá vivo. E o fato é que ele está sóbrio desde que ele quase morreu, acho que foi com 30 anos, e ele tá sóbrio desde então. E é muito legal, ele tem um senso de humor interessantíssimo e ele escreve muito bem. Então essa biografia deveria ter uma nova tiragem aí, porque a edição em português está super esgotada e caríssima, mas deveria alguém traduzir essa coisa maravilhosa aqui, que é a minha segunda biografia favorita. Em seguida, eu li How to Be a Man and Other Illusions, que é o segundo livro dele. E aqui ele vai estruturar esse livro como se fosse um manual, então vai ter um tipo passo a passo de autoajuda, só que bem escrito e com coisas realmente relevantes, porque ele vai se basear na própria vida e é muito bom esse livro também. O Duff é um cara meio admirável, sabe? Então é legal ver esse livro e ver como ele encara a vida e hoje em dia... E nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, Guns N' Roses lançou um single aí, então vamos ver o que dá esse retorno dos caras. E é legal pra caramba. Daí depois, para fechar com a chave que não é nem de longe ouro, eu li o livro do Steven Adler, que era o baterista do Guns N' Roses. E gente, eu nunca vi um livro tão deselegante. É um livro com mimimi ad aeterno sobre como ele foi maltratado por todo mundo, como a vida dele é triste, como ele foi mandado embora dos Guns, porque ele foi demitido sem nenhum motivo. E na verdade tem um motivo sim, porque ele não conseguia nem segurar as baquetas de tantas drogas. Ao contrário do Duff, do Easy, do Slash e talvez do Axl, porque o Axl ele meio que não se metia muito com drogas, pelo que a gente consegue pescar aí das entrevistas e do que os outros caras contam. Eles eram funcionais, né, mesmo drogados e vivendo a vida louca, mas o Steven Adler não. O que mais importava pra ele não era a música, era as drogas. Então ele não conseguia nem segurar as baquetas, então chegou num ponto assim que ninguém conseguia lidar com ele. Ou seja, lá se vai Steven Adler e ele entrou com processo contra a banda e alegando, né, que ele não tinha recebido o que devia, etc, etc. E ele vai falar sobre tudo isso, mas isso não é parte deselegante. Eu acho que ele tem o direito dele de reclamar porque ele quiser, mas
O fato é que ele parece aqueles garotões de 15 anos escrevendo sobre o quão transante eles são, sabe? Como eles conseguem andar com os caras legais da escola, sabe? Ele vai falar bastante sobre a amizade dele com o Chernobyl e o Tommy Lee, do Motley Crue, e como eles, meu Deus, pegavam todo mundo e era sensacional, e muitas orgias, e muitas drogas. E ele descreve, sabe? Ele parece um garotão de 15 anos querendo mostrar pro mundo quão descolado ele é. E eu espero que ele tenha melhorado. Esse livro foi escrito ali meio na esteira dos livros do Slash e do Duff, então eu acho que ele tava com muito ranço ainda, né? Entalado, então eu espero que ele tenha melhorado, que ele esteja se dando bem na vida aí, que tenha mudado um pouco aquele pensamento, porque, meu Deus do céu, é uma reclamação sem fim e também falando sobre a perseguição que ele sofreu, blá 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 blá. E eu li de uma vez só, porque se eu tivesse parado pra descansar no meio do livro eu não teria voltado pra ele. De qualquer forma, tem algumas cenas muito desconfortáveis, como ele conta quando ele perdeu a virgindade dele com 13 anos. E eu não sei vocês, gente, mas ver descrição de sexo entre crianças é uma das coisas mais tenebrosas. E eu não tenho nenhum interesse em ler sobre isso novamente. Então, valeu, Steven Adler, você me magoou, me machucou para a vida. Mas enfim, né? É engraçado porque até os gatos e cachorros dos Guns N' Roses escreveram um livro sobre eles. Então tem um livro aleatório lá sobre da mãe do Steven, que eu acho que é Sweet Child of Mine, alguma coisa assim. Ela deve ter sido processada por direitos autorais, mas enfim. Ela escreve sobre como o Guns tirou o filhinho dela. Ai gente, não fica mais piegas do que isso, né? Enfim. Eu tenho limites, não vou ler esse livro, mas é bem interessante. E eu queria que o Axel escrevesse algum livro, porque todo mundo reclama dele e ele não fala nada sobre o assunto. E eu gostaria de saber a visão dele desses anos todos, né? E do Easy também, mas o Easy desapareceu, então eu acho pouco provável que ele vai escrever alguma coisa um dia. Mas o Axel seria interessante. Então, Axel, se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, considere escrever esse livro. É delirante, né? Enfim, gente, de biografias e autobiografias, esses foram os livros. Eu vou mostrar agora pra vocês os livros de ficção que eu li neste ano. Um dos primeiros livros de ficção que eu li este ano foi o Contos do Thomas Mann, que foi lançado em 2020. Esse livro é um tesouro. O Thomas Mann, em sua melhor forma, fazendo narrativas curtas. E ele que escreve calhamaços, ele também se dá muito bem escrevendo contos. Esse aqui é um dos melhores livros de contos que eu já li na vida. E, gente, pra quem quiser conhecer Thomas Mann e ainda tem um pouco de medo dos calhamaços, comece por isso aqui. Isso aqui é espetacular. Muito bom mesmo. Depois eu li Hinos à Noite, do Novalis, que é um poema. E, assim, eu não tenho muita proximidade com poema, mas eu li esse daqui, eu gostei, porque ele é meio sombrio. Então é meio minha cara. Ele vai falar sobre o dia, sobre a noite, sobre dicotomias entre o dia e a noite, coisas que acontecem de dia, coisas que acontecem à noite. E só que o que eu mais gostei aqui, disparado nesse livro, foram os textos de apoio. Então nesses textos, esses estudiosos pesquisadores vão falar sobre... tem um pós-fácio do Felipe Vale da Silva, que também fez a tradução, e um prefácio de Claude Willer, e algumas colagens lindíssimas desse artista, Felipe Florence Rios. E, enfim, esses dois textos são muito legais. Os textos que tem nas colagens também, que esse artista ele vai explicar como ele fez essas colagens. Deixa eu mostrar umas aqui pra vocês. Mas os textos vão falar sobre... Os textos vão falar como Novalis ele inspirou, como ele foi essencial para o romantismo em língua alemã, né, na Alemanha, e como grandes autores como Goethe, como Schiller, como Thomas Mann mesmo, como eles se inspiraram na obra desse cara e como a literatura em língua alemã teria sido completamente diferente se não fosse por ele. Bem legal os textos, eu nem sabia da existência desse cara, do Novalis, mas foi interessantíssimo saber mais sobre o assunto. Daí eu li essa coisa espetacular aqui, que é Os Invasores de Corpos, do Jack Finney. Esse daqui é um dos clássicos da ficção científica que há muito tempo, eu não sei nem se ele tinha sido publicado no Brasil, não sei, mas tem alguns filmes inspirados nesse livro.
E esse livro vai falar sobre uma cidadezinha em que em um determinado dia as pessoas não são quem elas aparentam ser. Então os parentes dessas pessoas começam a reclamar para outras falando que alguma coisa é muito errada. Né? Por exemplo, o tio não é o tio, o pai não é o pai. Então tem esse médico e essa moça tem esse médico e essa moça, e eles começam a investigar o que está acontecendo na cidade, e é muito interessante. Esse é um daqueles livros de paranoia da Guerra Fria, e é muito legal. E o que eu mais gostei nesse livro foi que a mulher, a personagem feminina, ela não é estúpida. E ela é muito inteligente, ela é competente, e quando ela precisa, e ela ajuda na movimentação da trama de fato, né? Porque na ficção científica, principalmente na dos anos 50, 60, as mulheres são as portas, né? Elas servem apenas para falar sim e não em relação a coisas que o protagonista masculino fala. Isso aqui foi uma surpresa, porque essa mulher é muito inteligente e ela realmente ajuda, ela é uma dupla com esse médico. Muito legal, esse livro é sensacional e essa edição maravilhosa é da Dark Side. Depois eu li Stoner, do John Williams, que é esse livro sobre esse indivíduo mediano, que vive uma vida mediana, mas que passa pela vida com muito deboísmo, só que esse deboísmo dele meio que afeta os outros ao redor. E ele é um professor de literatura, literatura clássica, e é basicamente isso. É a vida muito simples, muito comum desse homem. E um dia eu pretendo fazer um vídeo sobre ele, mas ainda não, porque eu acho que eu vou ter que reler. Livraço também, vale muito a pena. Depois eu li O Chato, do Jovem Werther, ou seja, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Eu tava para ler esse livro há um bom tempo, e eu comprei daí essa ediçãozinha aqui da Antofágica, e o que dizer desse livro e desse personagem que eu desconsidero pacas? Foi muito legal ler o livro, porque ele é um clássico da literatura e é o Goethe, fala sério, então a escrita é muito boa, maravilhosa. Este é um personagem insuportável. Ele impõe a presença dele para outros, para o interesse romântico dele aqui. Ele impõe pro noivo do interesse romântico dele. Ele é um chorão, tá sempre reclamando. É um garotão mimado, chato pra dedéu, que acha que alguém deve alguma coisa pra ele. Ele é um garotão insuportável e foi meio cansativo demais nesse livro, por conta de eu estar assim, não sentindo nem um pouco de empatia por esse personagem. Que me surpreendeu, porque eu sempre esperei sentir certa simpatia, empatia pelo jovem tristonho aqui, mas nem um pouco. Não gostei dele, queria só que esse livro acabasse logo. Enfim. Não sei, né, gente? Gosto, né? Depois eu li Daisy Jones and the Six, que é essa coisa linda, que é um livro que vai emular uma entrevista dessa pessoa que tá fazendo essa entrevista. Vai entrevistar os caras dessa banda que alcançou um sucesso meteórico na década de 60, e daí, após um show que foi um marco na carreira deles, eles simplesmente se separaram. E aqui vai falar sobre os fatores que levaram essa banda a se separar, e é muito legal. O outro livro que eu li foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu já estava há algum tempo querendo ler esse livro, e daí eu comprei um box que vem essa edição maravilhosa, e O Amor nos Tempos do Cólera, e também um outro que eu esqueci. Enfim. E esse livro é maravilhoso. Eu gostei bastante da primeira parte. Na metade eu tive uma certa dificuldade com ele, eu comecei a ficar um tanto quanto cansada, mas eu gostei muito do final. Então a leitura foi um tanto quanto irregular, mas como um todo, eu gostei bastante dessa obra. Achei muito bonito e é muito engraçada no começo, com o primeiro Buendia, quando ele tá gastando todo o dinheiro que ele tem para fazer as experiências. Achei muito sensacional. Depois eu li outro clássico, A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e eu achei interessante. É daqueles livros que a gente tem que ler para conhecer, e eu não vou nem fazer um resumo, porque acho que todo mundo já conhece do que se trata. É sobre essa fazenda de animais em que um determinado dia os animais tomam o poder. Uma metáfora aí para os anos de comunismo na União Soviética. Daí depois eu li um dos melhores livros que eu já li na vida, que foi o Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. E eu tô lendo Lígia em ordem cronológica, então esse daqui é o primeiro romance. E é lindo. É sobre a Virginia, essa garota que
os pais se separaram e ela foi morar com a mãe e com o amante da mãe, e a mãe dela tem problemas psicológicos muito sérios, então ela é uma garota muito sozinha, ela não tem a companhia de outras crianças e as irmãs dela ficaram na casa do pai. Então quando ela vai para a casa do pai, ela também não faz parte desse grupo de irmãs, porque as irmãs têm os amigos e esses amigos são como uma ciranda de pedra. Eles são muito fechados em si mesmos e não há espaço para ela entrar. Então, esse livro fala sobre não pertencimento, sobre crescimento, sobre amadurecimento, e é muito bonito, muito triste em alguns momentos, mas é um livraço. Eu também li depois do Stephen King, é um dos meus autores favoritos, e quando ele lança alguma coisa eu vou correndo desesperada comprar, e esse livro é muito legal. O Stephen King, ele tá tentando ressuscitar os pulps, então esse livro é a contribuição dele aí para esse gênero, que era tipo uns Penny Dreadfuls, né, só que nos Estados Unidos. E nesse livro vai falar sobre esse garoto que ele vê gente morta all the time, e essas pessoas mortas, elas não podem mentir pra ele, ou seja, apesar de ser um dom terrível de se ter, tem algumas vantagens aí. E é interessante, é legal, um livro rápido de ser lido, e eu acho que é uma boa entrada aí pra quem quer se aventurar na literatura do Stephen King, se é que ainda tem alguém que nunca leu o Stephen King. Daí tem Um Homem Chamado Ove, que eu li também e foi incrível. Eu já fiz um vídeo no canal sobre esse livro, eu vou deixar o link no box de informações. E é sobre esse homem ranzinza de 59 anos, que detesta todo mundo e quer morrer. Mas ele nunca consegue se matar, porque várias coisas vão se colocando aí no caminho dele. Livraço. Eu também li Lolly Willows, que é sobre essa mulher, sobre bruxaria, sobre gatos, e é super interessante. Também tem vídeo, vou deixar o link no box de informações. E um dos melhores livros do ano, com certeza, que foi O Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. Esse livro vai falar sobre esse grupo de caçadores de escalpos vivendo aí na fronteira do México e Estados Unidos. E é um livraço, um dos clássicos da literatura norte-americana. Também tem vídeo, vou deixar o link no box de informações. Eu também li o primeiro livro da Anne de Green Gables, e esse livro é bem legalzinho. Ele vai falar sobre essa garota órfã que é adotada por um casal de irmãos, Marilla e o Matthew, e ela vai viver em Avonlea, que é essa terra maravilhosa no Canadá, na ilha do Príncipe Edward, e é um livro muito encantador. Vai falar sobre o crescimento dessa garota e sobre como ela supera todas as adversidades. É um livro muito bonito. O segundo é meio chato, tô lendo agora o segundo, mas esse daqui é muito bonito. Tem aquela série na Netflix e é bem fiel, no geral. E o último livro que eu li no primeiro semestre foi O Enigma do Outro Mundo, do John Campbell. Eu estou sempre falando Joseph Campbell, mas é John Campbell. E esse livro é um dos clássicos da ficção científica. Tem um filme muito famoso que é O Enigma de Outro Mundo, né, The Thing. E é bem legal, fala sobre esse acampamento de cientistas lá na extremidade gelada do mundo. E esse acampamento de cientistas, eles descobrem uma nave e tem uma criatura dentro dessa nave que estava aqui muito antes de seres humanos estarem na Terra. Então é claro que eles desenterram a nave e a criatura obviamente está apenas adormecida. E essa criatura, ela tem a incrível capacidade de se transformar, de se metamorfosear em pessoas que ela mata. Ou seja, paranoias da Guerra Fria, incríveis, e é muito interessante. Apesar de que eu gosto muito mais da ideia do que do desenvolvimento da história, porque os personagens, eles são extremamente unidimensionais, então todos parecem o mesmo. Eles não têm nenhuma característica que os diferencie uns dos outros, então o foco de interesse está bem na ideia da história que é apresentada aqui, mas é um daqueles livros que é interessante conhecer, mas eu gostaria que ele fosse melhor desenvolvido. De qualquer forma, é interessante conhecer essa história é ótima. O filme também é muito bom, gosto muito mais do filme do que esse livro, com certeza. E eu já ia esquecendo de mostrar, mas eu também li A Minha Preciosidade, que é
A Década do Rock, esse tesouro magnífico aqui, que eu estou sempre vendo as imagens, e tem alguns artiguinhos pequenos sobre cada uma das fotos que o Mark Weiss tirou, que são bem legais também. Eu levo com tão pouco caso coisas que não são de papel, que eu acabei esquecendo dos e-books que eu li neste ano. Eu li Sex, Drugs and Opera, do Roland Orzabal. O Roland, ele é um dos vocalistas do Tears for Fears, e quando eu descobri que ele tinha escrito um livro, eu fiquei muito interessada, porque eu gosto bastante do Tears for Fears, e eu sou muito fã do Roland, porque a voz dele é linda. Então eu queria saber se ele ia se sair bem também escrevendo romances. E daí eu procurei, mas como ele tinha escrito em 2013 e até 2021, esse livro não tinha sido traduzido, então eu perdi as esperanças. Fui lá, comprei o e-book e é bem legalzinho. É uma história de um cara que fez muito sucesso, um cara de minha idade que fez muito sucesso nos anos 80 e que agora ele vive dos frutos dos anos 80. Então ele não fez nada de novo, ele vive uma vida pacata, a mulher dele é rica. Então ele meio que ele tem uma certa crise de masculinidade ali, porque ele já não consegue prover muito dinheiro. E tem todos esses problemas, ele acha que a mulher dele tá traindo, e spoiler alert, está mesmo. A questão do spoiler foi só uma gracinha, porque ele descobre bem cedo que a mulher dele tá traindo, tá? Então não é o spoiler de verdade, não. De qualquer forma, a mulher dele tá traindo ele, então o casamento tá indo para o beleléu, e ele pega e ele se vê meio perturbado aí pra fazer alguma coisa de nova na vida. E o que ele vai fazer é procurar uma espécie daqueles shows de passar vergonha, sabe? De que bandas que faziam sucesso e não fazem mais entram nesses programas aí pra fazer uma espécie de revival de sucesso, e geralmente é um vexamão. De qualquer forma, ele escolhe um que é pra cantar ópera, porque ele se dá muito bem na ópera, né? E é isso, ele vai treinar pra conseguir vencer esse concurso e dar um novo rumo na carreira dele. É bem interessante, não é nada assim imperdível, é um livro ok, ele me divertiu, então, assim, ele é um livro tanto quanto estranho também, mas é um livro ok. Depois eu li A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, e uma coisa engraçada sobre a Helena Ferrante aqui é que mesmo que eu não goste muito dela, existe alguma coisa que me compele a ler tudo que essa mulher escreve, então eu devo estar gostando de alguma coisa, não é possível. De qualquer forma, eu gostei mais desse do que dos outros, dessa menina que os pais se separam, então meio que a vida dela vira de ponta cabeças, e ela tem que crescer nesse novo ambiente, nesse ambiente estranho. É interessante, é um livro de Helena Ferrante, cheio de gente sofrida e gente problemática e problemas entre tradição e modernidade. Então, é ok, um livro legal. Depois eu li um péssimo livro chamado Morra, Amor, da Ariana Harwicz. É péssimo livro para mim, que fique bem claro, porque eu conheço bastante gente que gostou. E fala sobre a relação dessa mulher com a maternidade, mas eu não gostei nem um pouco dessa história. Depois teve As Alegrias da Maternidade, da Bush Emecheta, que é um livraço. Eu não tenho ele em edição física, mas quero ter, porque eu quero guardar ele, quero ler mais vezes. É um livro muito bonito. Vai falar sobre essa mãe que precisa fazer com que os filhos sobrevivam com problemas econômicos, problemas de dinheiro, financeiros, né? E também vai falar sobre tradição e maternidade. É um livro muito bonito, muito triste. E daí eu li um livro incrível sobre guerra, O Emblema Vermelho da Coragem, do Stephen Crane, e esse livro vai falar sobre esse soldado raso que vai para a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, e ele tem antes da guerra, ele tem todos esses ideais de honra e de grandeza e de heroísmo, e de como esses soldados são heróicos, etc. Ele tem todas as ideias erradas que são vendidas sobre guerra, né? Pelo menos as guerras anteriores, eu não sei se alguém cai mais nessa, mas na Guerra de Secessão, Primeira Guerra, eu acho que ainda tinha isso. Acho que a Primeira Guerra acabou com essa ideia de guerra heróica, né? De qualquer forma, as guerras anteriores tinha todo esse romantismo em torno de morte e destruição, e os caras caíam como patinhos, e esse daqui é um dos patinhos, e ele vai pro front, e daí ele fica desesperado, porque não é nada do que ele esperava. E aqui vai uma visão muito sincera desse indivíduo,
tentando sobreviver e sendo muito humano, né, em frente à destruição e à morte, e ao sofrimento e ao desespero. É um livro muito interessante, muito legal, gostei bastante, também quero ter a edição física. E de e-book é isso mesmo. E é isso, gente. Esse vídeo deve ter ficado gigantesco, mas eu ia fazer um vídeo sobre leituras do mês, e como eu não fiz nenhum desses antes, né, no primeiro vídeo desse tipo no canal, então eu resolvi fazer logo de uma vez de todos os livros lidos no semestre, e a partir do próximo mês daí eu vou fazer vídeos mensais aí, pra não juntar esse monte de livro em um vídeo só. Enfim, eu agradeço muito ao guerreiro e à guerreira que chegou até o fim desse vídeo. E, por favor, se gostaram, deixem um joinha e compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso aí. Muito obrigada. Tchau, tchau.